Graças a paz, meus irmãos. Graças a paz, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Que maravilha, hein? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Gálatas 5, a partir do verso 22. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o fruto do Espírito. E, meus irmãos, como é importante nós sabermos a respeito dessa temática. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, nós vamos ler até o 26, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito fale aos nossos corações, que essa palavra fale com os irmãos, assim como fala comigo, ó Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, a ouvir, entender e ter o desejo de praticar a Sua palavra. Que nós possamos nos concentrar nesse momento e juntos aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o fruto do Espírito, ele traz essas mudanças que Deus faz em nossas vidas. A partir do momento em que o Espírito Santo entra em nossas vidas, começa uma transformação. E é exatamente através dessa transformação que nós vamos ver todas essas coisas fluindo e acontecendo em nós. Quando nós olhamos aqui, mas o fruto do Espírito está no singular, porque é um conjunto de coisas, meus irmãos, em um só fruto. Na teologia nós costumamos falar que o fruto do Espírito é como uma laranja. É um só fruto, mas tem ali vários gomos. Então podemos entender que o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, cada um desses é um gomo desse fruto. Isso para nós entendermos de uma forma mais simples. Meus irmãos, o fruto do Espírito é algo que deve existir na vida do crente e é uma evidência de que essa pessoa realmente foi alcançada pelo Evangelho. Essa transformação que começa de dentro para fora e que também não é produzida por esforços humanos, mas sim o próprio Deus habitando dentro de nós, através do Espírito Santo, vai nos transformando e isso vai acontecendo dia a dia, de glória em glória. Meus irmãos, o fruto do Espírito não é algo produzido pelo homem, não é algo produzido simplesmente pelo meu esforço e a minha vontade de ser alguém melhor. Para ter o fruto do Espírito, precisa ser habitação do Espírito. O fruto do Espírito, meus irmãos, é uma obra de Deus em nossas vidas. É o resultado da transformação que aconteceu quando recebemos a Cristo. Aquele que era dominado por suas ações carnais, agora anda, vive e age através do Espírito. Nós vamos ver o exemplo quando uma pessoa que tinha uma vida assim não muito bem vista pela sociedade, e uma vez que o Evangelho é pregado a essa pessoa, nós vamos ver que a vida dessa pessoa é transformada e as próprias pessoas começam a testemunhar a respeito daquela pessoa. Olha, mas aquela pessoa era assim, aquela pessoa era assim. Aquele homem, aquela mulher que eram iracundos, agora eles têm paciência, agora eles não são tão irados, e agora a vida deles é transformada, as suas atitudes são diferentes.
o fruto do Espírito. Meus irmãos, o amor, ele é a maior evidência nas nossas vidas de que realmente Cristo habita em nós. Nós vamos ver o apóstolo João classificando Deus em duas oportunidades. Em uma ele diz que Deus é Espírito, em outra ele diz que Deus é amor. Então, o Deus que é Espírito, o Deus que é amor, Ele, através do Espírito Santo, habitando em nossas vidas, Ele nos transforma, e nós, uma vez que somos habitação de Deus, o fruto do Espírito passa a ser evidenciado em nossas vidas, meus irmãos. Agora nós vamos ver que em todo momento, quando o apóstolo Paulo, ele traz essa questão a respeito da mudança de vida de uma pessoa, ele traz duas coisas. Ele mostra aqueles que têm Deus e ele mostra aqueles que não têm Deus. Aqueles que não são habitação do Espírito Santo, eles vivem segundo as obras da carne, meus irmãos. Então não existe obra do Espírito naquele que não é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita naqueles que receberam o Evangelho e ouviram o chamado de Deus à salvação e responderam positivamente, dizendo sim ao chamado à salvação. Mas, meus irmãos, esse chamado à salvação também é um chamado a ser transformado, é um chamado a ser justificado, é um chamado a ser transformado. Então a regeneração começa e essa regeneração vai transformando o homem de dentro para fora, e aquelas vontades que eram tão afloradas agora passam a ser domináveis, porque o Espírito começa a dominar as nossas inclinações e vontades carnais. As obras da carne começam a ser transformadas e começam a aparecer as obras do Espírito. Meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a obra de Jesus, quando nós olhamos para tudo que Ele fez por nós, meus irmãos, uma vez que nós entendemos a obra vicária de Jesus Cristo, em que Ele morre no nosso lugar, o que nos resta diante de tudo isso é ficarmos constrangidos, entendendo que não somos merecedores da obra que Ele fez por nós, e nem do sacrifício que Ele fez por nós. Agora, olhando para Deus, ficamos constrangidos, e esse constrangimento que vem nos fazendo olhar para Cristo, olhar para a cruz, para o seu sofrimento, para a sua obra, e agora vem aquele desejo de mudança, o desejo de parecer com Cristo, o desejo de fazer aquelas coisas que envergonham o nosso Deus. A obra do Espírito começa a fluir, a obra do Espírito começa a aparecer, e o fruto do Espírito fica evidente. Meus irmãos, é impossível uma pessoa dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. É impossível uma pessoa ser alcançada pelo Espírito Santo e não ter alegria, não ter paz, não ser uma pessoa longânima, benigna, não ser bondosa e não ser fiel. Ah, mas o pastor agora falou uma coisa que é muito difícil. Meus irmãos, nós somos transformados durante a nossa vida toda. Nós somos santificados durante a nossa vida toda. Isso aqui, o fruto do Espírito, é exatamente o que vai fluir através da vida daqueles que são de Deus. Então, isso não é algo que vai acontecer em 10 segundos, em 10 dias, isso vai ser durante a nossa vida. Mas nós vamos olhar para quem nós éramos antes de sermos conhecidos por Deus, de conhecermos a Deus, e vamos ver que a nossa vida já foi transformada, que foi mudada. As atitudes que nós tínhamos, que antes envergonhava até nós mesmos, que dirá o Deus que nós servimos, agora essas atitudes estão sendo mudadas. Precisamos olhar e entender que o comportamento do crente, ele vai sendo moldado através do Espírito Santo, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Ah, mas fulano ali é mais nervoso. Meus irmãos, uma pessoa nervosa, com o fruto do Espírito, ela vai tender a se controlar. Nós vamos olhar
para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar um personagem que num determinado momento, para defender os seus, ele matou um egípcio. Nós vamos ver em outro momento esse mesmo personagem, em um momento ele bater com seu cajado com força em uma rocha, e essa rocha jorrava água para eles beberem. E nós vamos ver, meus irmãos, esse personagem que é Moisés sendo chamado na Bíblia como o homem mais manso da terra. Então a mansidão, meus irmãos, está naquilo em que nós vamos ver que provém de Deus. Então não significa que essa pessoa nunca vai ter uma atitude que corresponde àquilo que ela está passando. Moisés, meus irmãos, ele não estava tentando assassinar o egípcio, ele estava tentando defender os seus irmãos. E no momento em que ele bate na rocha, exatamente, eu acredito que nenhum de nós passou, vai passar por toda a pressão que ele estava. Então isso não vai tirar de Moisés o título de homem mais manso da terra, meus irmãos. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo nos traz isso, meus irmãos. Em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela passa a ser propriedade de Deus. O selo de Deus, que é o Espírito Santo, é colocado nessa pessoa. E essa pessoa agora, ela não pertence a ela mesma. Na verdade, ela pertence a Deus. E aí, uma vez que essa pessoa é selada com o Espírito Santo, que ela é a habitação do Espírito Santo, é impossível essa pessoa não ser transformada, meus irmãos. O que vai transformar uma pessoa não é ela vir no culto, o que vai transformar a pessoa é exatamente o Espírito Santo habitando na vida dela. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que o ser cristão é ter atitudes humanas. Não significa, meus irmãos, ser cristão o caráter que apresentamos diante da sociedade, mas o caráter transformado por Cristo que nós apresentamos diante de Deus. Uma pessoa com bom comportamento diante das pessoas, ela pode ser uma péssima pessoa às escondidas, mas uma pessoa que é transformada, ela sabe que nunca ela está sozinha, porque o Senhor está com ela o tempo todo. Então, não adianta as minhas atitudes para a sociedade serem boas, e quando as pessoas não estão me vendo, eu não corresponder à mesma coisa. Então o fruto do Espírito, ele vem e flui através das nossas vidas, para que uma vez transformados, vamos testificar e testemunhar o resto dos nossos dias o nosso Senhor. Fomos transformados, viramos habitação de Deus. E meus irmãos, Deus não vai habitar em qualquer lugar. Ele vai entrar na casa, ele vai colocar a ordem na casa. Ele vai fazer com que essa casa seja habitável. Então, uma vez que nós olhamos para esse texto e vamos ver que Deus é que muda o nosso comportamento, a nossa vida, é a sua palavra que passa a ser o nosso modo de viver e não aquilo que achávamos, pensávamos ou o que a cultura ditava para nós. Nós vamos viver aquilo que a Escritura diz. Uma das primeiras evidências que nós vamos ver que se uma pessoa realmente ela tem um fruto do Espírito é exatamente quando ela decide viver da forma que a Bíblia diz que ela precisa viver. Quero trazer mais um texto para os irmãos, que está também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 25. Meus irmãos, isso aqui é um texto base para nós mostrarmos para as pessoas a transformação que Deus faz. Meus irmãos, quando eu falo a transformação que Deus faz, é porque exatamente nós que somos cristãos nunca deveríamos acreditar que o homem vai conseguir viver moralmente perfeito. O homem, ele transformado, Deus vai o transformar. E ele, sim, vai viver moralmente porque foi transformado. O esforço humano não é suficiente, meus irmãos, para uma vida em santidade. Então, se o Espírito Santo não habita nessa pessoa, ela pode ter bons hábitos porque foi ensinado pelos seus pais. Ela pode ter bons hábitos porque ela quer ser bem vista pela sociedade. Mas o cristão que é transformado, ele quer ser bem visto por Deus. E Deus nos vê de vez em quando? Não, a todo momento. Efésios 4, verso 25 diz assim: por isso, deixando a mentira,
Cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vou fazer uma pausa aqui. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele já falou, deixando a mentira. Meus irmãos, cristão não deve mentir, hein? Ainda bem que isso não acontece aqui em Alexandria, né? Só naquelas cidades lá para o outro lado, não é isso? Aqui ninguém mente, graças a Deus, né? Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, meus irmãos, aqui é a peça-chave. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. A transformação que Deus fez na vida desse cidadão é a seguinte: ele furtava das pessoas e ele foi alcançado por Jesus. Ele agora foi transformado. Ele deixou de furtar, passou a trabalhar, e além de deixar de furtar e começar a trabalhar, ele agora ajuda o necessitado. É o fruto do Espírito fluindo através da vida dele. Então ele se envergonha agora da vida que ele tinha, e além de ele não ter mais aquela vida, agora ele tem uma vida que agrada a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, parece que os crentes eles têm um dialeto próprio, né? Então assim, e isso é bom, nós precisamos usar palavras que edifiquem, né? Nós precisamos de qualquer forma instruir uns aos outros para que aquelas palavras ofensivas que as pessoas que não têm o Senhor usem, que não seja usado por nós que somos cristãos. A nossa boca deve fluir coisas boas. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, aqui nós vimos que o Senhor nos instrui a ter uma vida transformada, a viver uma vida transformada. E aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz exemplos simples para que a igreja observe e tenha verdadeiramente essa mudança em sua vida. Não é simplesmente uma mudança moral, meus irmãos, é uma mudança completa. Nós não vamos só deixar de fazer, nós vamos desejar deixar de fazer. Deixando a mentira, irando e não pecando, não dando lugar ao diabo, não furtando mais, mas agora trabalhando honestamente, ajudando os necessitados. Aqui nós vamos ver essas transformações acontecendo. E meus irmãos, como é importante essas mudanças acontecerem em nossas vidas. Muitas vezes nós vamos ver pessoas testemunhando a respeito dos crentes. Às vezes um crente vai falar a respeito da vida dele, e a pessoa interrompe ele. Não, você nem precisa falar, porque eu vi como você era e como você é agora. Então isso é algo que realmente é o que se espera de uma pessoa que recebeu a Cristo. Que a vida dela agora seja uma vida entregue ao Senhor, que a vida dela agora glorifique a Deus, que a vida dela agora faça sentido para que outras pessoas copiem a vida dela, porque viu que quando uma pessoa ama Deus, ela é transformada. A transformação é profunda na vida do crente. Meus irmãos, existe algum jeito, a Bíblia dá respaldo para uma pessoa receber a Cristo como Senhor e Salvador e a vida dela não mudar? Ela continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, vivendo da mesma forma? Não. Se essa pessoa acredita que recebeu a Cristo e não vai mudar nada na sua vida, ela verdadeiramente se enganou. Ela não foi tocada pelo Espírito Santo e ela não recebeu Cristo verdadeiramente. A transformação que Deus faz nas nossas vidas acontece na vida de todos aqueles que creem em Jesus. Meus irmãos, olhando para a cruz, nós somos constrangidos, entendendo que Cristo passou tudo aquilo no nosso lugar, entendendo que nós merecíamos aquele castigo. E isso é constrangedor, meus irmãos.
olhar para os nossos pecados e lembrar que os nossos pecados colocou o nosso Senhor pregado naquela cruz, é constrangedor. Então, o pecado, uma vez que nós somos transformados, ele passa a nos constranger diante de Deus. Nós olhamos para a cruz e entendemos que Jesus não merece, Jesus não merecia, e nós é que merecíamos. E ele foi lá, sofreu as nossas dores, pagou a nossa conta que era impagável. Então agora, o Espírito agindo em nossas vidas nos mostra isso, nós arrependemos da vida que levamos e agora começamos a viver uma nova vida e não temos mais o desejo de voltar atrás, meus irmãos. Uma vez transformados, nunca mais voltaremos ao que éramos antes de Cristo. A regeneração é exatamente isso, o novo nascimento. Aquela pessoa que éramos morreu, agora nascemos, somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. O fruto do Espírito vai se manifestar na vida dos que nascem de novo. Mas, meus irmãos, existe uma guerra sim. Existe uma guerra, e essa guerra é travada entre a nossa carne e o Espírito. Será que quando nós olhamos para tudo isso que foi dito aqui, em algum momento foi dito que nós agora não vamos ter mais lutas? Não, não foi dito isso. Exatamente agora, meus irmãos, nós temos ferramentas para vencer a nossa carne. Nós temos ferramentas para lutar. Nós temos armas espirituais que vão nos levar a ter a vitória sobre a nossa carne, para que possamos viver uma vida santa. No mesmo texto de Gálatas 5, no verso 17, diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, qual que é a vontade do homem? A vontade mais natural do homem é pecar. A natureza do homem é pecaminosa, é inclinada ao pecado. Nós vamos olhar e vamos ver uma criancinha de 2 anos, que nunca foi numa aula de karatê. Na primeira oportunidade que você der para ela, ela te dá um tapa no rosto, ela te bate, ela te belisca. Quem ensinou isso para essa criança? É a natureza gritando. Às vezes uma criança de meses, quando nasce os dentes, a primeira coisa que ela faz é nos morder. E ela morde com força. A natureza humana. Então, olhando para isso, meus irmãos, precisamos entender. O homem, ele não é bom. O homem é mau, inclinado ao pecado. Precisamos de ser santificados. E a santificação vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, é o que vai nos fortalecer, nos constranger e nos ensinar a viver da forma que agrada a Deus. Agora nós precisamos entender também da importância de conhecermos a Escritura. Porque tudo isso que eu estou falando saiu da Escritura, está na Escritura. E é isso que nós precisamos entender. Deus, ele manifesta o seu caráter através das Escrituras Sagradas. A revelação de Deus vem através da sua palavra. Então Deus deixou o manual, e esse manual é o que nós devemos observar todos os dias, para que vivamos da forma que agrada a Deus. Ah, mas é muito difícil, meus irmãos. Difícil se for tentar fazer sozinho. Mas nós vamos viver da forma que agrada a Deus pela força do Espírito Santo, não pela nossa própria força. Então, para nós vencermos a carne, o que nós temos que fazer? Não é fortalecer no Espírito? Meus irmãos, como que nós devemos fortalecer a nossa vida espiritual? Precisamos orar? Precisamos? Precisamos orar? Precisamos ler as Escrituras? Precisamos conhecer a palavra de Deus? Precisamos congregar? Então, olhando para isso, meus irmãos, nós vamos ver que Deus nos deu ferramenta e nós estamos usando essas ferramentas. Agora, o que acontece aqui? Gálatas 5, a partir do verso 19. Nós vamos ver aqui as obras da carne que são opostas à obra do Espírito. E, meus irmãos, a humanidade, ela é inclinada a viver dessa forma. E uma vez que é transformada, começa uma luta na vida dessa pessoa, e o Espírito com certeza é muito mais forte do que a carne, mas ele precisa ser alimentado. Nós precisamos viver mais de forma espiritual do que de forma carnal. O verso 19 de Gálatas 5 diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. Meus irmãos, viver para agradar a nossa carne é simplesmente se entregar à própria natureza pecaminosa e se afastar cada dia mais de Deus. Agora, a pessoa vive nessas práticas aqui. Existe jeito para essa pessoa? É claro que existe. Deus, ele veio resgatar quem? O pecador. A Bíblia diz que não existe um justo sequer nessa terra. Mas aquele que crê em Jesus, ele passa a ser justificado pelas obras de Cristo, pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, meus irmãos, como que nós vamos vencer essa guerra? Nós vamos fortalecer o espírito. Nós vamos fugir das oportunidades de fazer a obra da carne. Quando nós olhamos para tudo isso que foi dito aqui, parece que é algo que está lá longe, distante. Não, meus irmãos, isso aqui é o nosso dia a dia. Isso aqui é a nossa vida com Deus. Isso aqui é exatamente o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. As pessoas, muitas vezes, elas imaginam que está cheio do Espírito Santo é um monte de coisa que não é. Eu não vou nem citar. O que é estar cheio do Espírito Santo? É, meus irmãos, manifestar o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Vamos falar? Vamos falar bem bonitinho. Irmã Rani, coloca para nós aí o verso 22, a partir do verso 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, então, amor, meus irmãos. Tem como falar somos cristãos e não ter amor? Vamos ser sinceros. Tem? Não. Mas meus irmãos, o amor não é aquilo que a televisão mostra, o amor não é aquilo que a literatura mostra, o amor é aquilo que Cristo mostra. O próprio Deus é chamado de João de amor. Porque Deus é amor. Meus irmãos, o amor, ele é prático. É aquela atitude benigna para com as outras pessoas. Jesus, ele olha para os pecadores e em momento algum ele deseja que aqueles pecadores, eles sejam ali fulminados por causa dos seus pecados. Ele olha para os pecadores e ele olha com olhar de amor, com misericórdia. Ele vem salvar os pecadores. Então a vida de Jesus foi uma vida altruísta, ao contrário da vida da maioria dos seres humanos, que é uma vida egoísta, que pensa só em si mesmo. O amor, ele é para com o outro. Então devemos olhar para o outro com um olhar de amor, um olhar benigno. E aí, olhando assim, meus irmãos, nós vamos ver diferente. Então, uma das coisas que pode nos ajudar a olhar para as pessoas com amor é praticar empatia. Um dos lugares mais difíceis de nós nos colocarmos é no lugar do outro, não é? E isso que vai nos ajudar a olhar para essa pessoa com amor. A pessoa fez algo que nos desagradou, mas aí nós olhamos assim, mas será por que essa pessoa fez isso? Aí a gente vai ver, a pessoa está passando um momento difícil na vida, a pessoa está numa dificuldade, e às vezes nós podemos entender o que aquela pessoa está passando e sermos amorosos e perdoar aquela pessoa. Alegria, meus irmãos. Alegria é algo que o cristão deve ter? Sim? O cristão é alegre, meus irmãos? Então fala aí, somos alegres. Isso. O cristão, ele deve viver na prática a alegria. Meus irmãos, olha só. Uma pessoa que vive nas obras da carne, ela vai buscar alegria. Ela vai buscar alegria onde, meus irmãos? É no Senhor? Vai buscar alegria num monte de lugar que não existe alegria.
existe ilusão, existe dor e depois vai existir também o medo. Então uma pessoa, ela se coloca na condição de estar buscando uma alegria que é uma ilusão e depois ela se sente muito pior do que ela estava antes. E agora nós olhamos para a alegria que o Senhor nos dá, nós vamos ver em meio às tribulações nós ainda conseguimos estar alegres, porque a nossa alegria, como diz Neemias, vem do Senhor. Não precisamos de nada que tire a nossa lucidez para ficarmos alegres, porque nós temos o Espírito Santo. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, nós precisamos entender que o fruto do Espírito fluindo em nossas vidas é obra de Deus. Nós precisamos exatamente dar lugar para que Deus faça isso. E quanto mais buscarmos o Senhor, mais vamos ver o quanto esse Deus nos ama e o quanto é importante estarmos verdadeiramente perto dele, meus irmãos. Existe um exercício que às vezes a gente faz que é um exercício muito difícil. Que é aquele assim, no meu lugar, o que faria Jesus? Às vezes a gente não vai nem ter coragem de fazer essa pergunta, porque a gente não vai conseguir imaginar Jesus naquela situação. Mas é exatamente esse exercício que precisamos fazer. Se você chega numa pessoa que infelizmente acontece muito esses casos, a pessoa fala assim, eu não vou perdoar fulano nunca mais. Mas aí você pergunta para essa pessoa assim, você lembra de uma oração que Jesus ensinou? Como que é o nome daquela oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Lá naquela oração, como que Jesus fala? Perdoa as nossas ofensas. Parece que existe uma condição aqui, não existe, meus irmãos? Nós estamos pedindo para Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos. Aí se nós não perdoamos, nós estamos pedindo para Deus não nos perdoar, não é isso? Então, meus irmãos, o perdão não é algo condicional para o cristão. O perdão é obrigação. O cristão, ele tem obrigação diante de Deus de perdoar aqueles que ofendem a ele. Amém? Vamos ficar de pé. E que o fruto do Espírito, meus irmãos, flua na vida de cada um de vocês. Quando nós olharmos durante a semana para cada uma das situações que vamos enfrentar, e vamos enfrentar situações essa semana, meus irmãos, nós vamos olhar para dentro de nós e vamos pedir que o Espírito Santo coloque palavras em nossa boca, que o Espírito Santo nos conduza para que nós possamos tomar as decisões acertadas, que o Espírito Santo seja quem nos leve a achar as respostas que precisamos. Se não for assim, meus irmãos, nós não podemos dizer que somos guiados por Deus. Amém?